Todas as vezes que falamos de benefícios do INSS para a pessoa com deficiência, nós esbarramos num problema muito sério, que é a questão da avaliação social para essas pessoas. Afinal de contas, essa avaliação, ela tem base legal, ela tem que ser feita ou não? A gente vai ver isso tudo no vídeo de hoje, as explicações legais para que vocês tirem as suas próprias conclusões, tá certo? Acompanhe o vídeo até o final, porque eu vou dar para vocês uma dica muito importante depois que eu explicar a questão da avaliação social, se é necessária ou não. Meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e em direito do trabalho, e eu venho aqui todos os dias nesse canal trazendo informações relevantes para que as pessoas possam ter um pouco mais de dignidade nas suas vidas. Todas as quartas-feiras, também às 20 horas, nós temos uma live especial com a participação ao vivo das pessoas, a gente responde dúvidas, é bem bacana, você está convidado já para a live de amanhã, quarta-feira. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um problema seríssimo que causa muito constrangimento para as pessoas com deficiência na hora que vão requerer algum benefício no INSS, que é a questão da avaliação social. Bom, eu vou fazer um pequeno histórico para vocês vão entender, eu vou colocando aqui na tela a legislação pertinente também relacionada a isso. A história dos benefícios previdenciários ou assistenciais para a pessoa com deficiência no Brasil começa em 1993, bem pouco tempo atrás, né? Com a criação da Lei 8.742 de 93, essa é a Lei Orgânica da Assistência Social, ou LOAS, e essa lei cria o benefício de prestação continuada, ou BPC, para alguns casos, para as pessoas com mais de 65 anos de idade e também para as pessoas com deficiência. Nesse caso, nós estamos falando não de um benefício previdenciário, sim de um benefício assistencial, que é o BPC-LOAS. Aqui no canal você vai encontrar bastante material falando sobre esse benefício para deficientes, para quem não é deficiente também, tá certo? Para outros casos. Ela cria esse benefício e faz uma coisa bastante interessante. No artigo 20 da lei, ela cria, então, o benefício assistencial prestação continuada. No parágrafo 2º, ela define, lá em 1993, presta bem atenção nisso, porque isso é muito importante de entender agora. Ela cria, então, a definição de pessoa com deficiência, e no parágrafo 6º, ela cria a necessidade da avaliação médica e avaliação social. Então, esse é o primeiro panorama que nós temos, tá certo? Só que tem um detalhe, a lei original, lá em 1993, no parágrafo 2º do artigo 20, fala em incapacidade ou impossibilidade funcional para trabalho. Só que esse conceito de pessoa com deficiência, ele muda ao longo do tempo, especialmente quando nós temos aí, internacionalmente inclusive, um conceito muito diferente para a pessoa com deficiência. Na sequência, é criada, então, na sequência da Lei 8.742, de 93, agora em 2013, é criada, então, a Lei Complementar 142, que, na verdade, ela vai regulamentar a aposentadoria para as pessoas com deficiência, que foi criada lá na Constituição Federal em 1988. Mas somente em 2013 surge a Lei Complementar, que diz como que vai funcionar a aposentadoria para as pessoas com deficiência. Observe que no texto da Lei Complementar 142, que cria as aposentadorias para as pessoas com deficiência, em nenhum momento a gente vê nenhuma expressão relacionada à perícia social da pessoa com deficiência. Só um parêntese rápido para você ficar bem consciente do que eu estou falando. Lá no benefício da prestação continuada, no BPC-LOAS, eu entendo que é suficiente, é necessário que haja uma perícia, uma avaliação social, até porque o benefício não é previdenciário, é um benefício assistencial e, para tanto, o perito, o avaliador, o nome que quer que seja, tem que ir lá verificar se a pessoa está dentro das condições sociais para receber esse benefício. Mas aqui, nas aposentadorias, que não são benefícios assistenciais e sim benefícios previdenciários,
e tem toda uma estrutura diferente, inclusive de custeio para esse benefício, ou seja, a pessoa paga por ele, não faz nenhum sentido, já vou falar logo uma vez, a questão da avaliação social. Qual é o sentido disso? Nenhum sentido. A não ser que o conceito de deficiência não tenha a ver alguma coisa relacionada à questão social, ou a questão de salário, a questão de renda, mas a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Logo na sequência, no mesmo ano de 2013, o decreto 8.145 também especifica algumas coisas com relação à aposentadoria da pessoa com deficiência e fala pela primeira vez numa avaliação social para a pessoa com deficiência, ok? E aí, naquele ano de 2013, instalou-se a confusão. Que avaliação era essa? Era a avaliação, o mesmo critério que era feito para o benefício de prestação continuada, o BPC, era outra avaliação? Quem que ia fazer? Seria um assistente social? Não seria? E aí, no início do ano de 2014, surge a portaria interministerial, que foi feita por vários ministérios e secretarias do governo na época, portaria essa que levou o número 1 de 2014 e que também especifica lá o roteiro de como deveria acontecer essas avaliações para os casos de concessão de benefício previdenciário da pessoa com deficiência. E aí, mais confusão. A portaria lá, ela traz um roteiro de como deveria acontecer e ela fala numa história médica e numa história social. Ou seja, ao invés de melhorar a situação, ela acaba piorando a situação, trazendo essa expressão história social. Bom, isso tudo acaba confundindo ainda mais a cabeça de todo mundo, tanto do segurado, quanto dos analistas do INSS, quanto da Justiça, e traz uma verdadeira confusão para essa situação. Quero fazer um parêntese importante agora, para falar um pouco dos critérios que são usados a partir de então para essas concessões. Eles usam como parâmetro o IFBR, que é uma maneira de se avaliar que eu vou analisar com vocês ao vivo amanhã na live de 20 horas aqui no canal. Então vocês estão convidados desde já para participar. Eu vou falar tudo sobre esse IFBR, método FUSE, eu vou falar tudo sobre isso, tá? É bem importante para que vocês tenham conhecimento, especialmente para quem vai passar por alguma perícia nos próximos dias, ou quem está pretendendo pedir algum tipo de benefício da pessoa com deficiência, é muito importante ter conhecimento disso para poder passar por uma perícia mais tranquila. Estávamos em 2013, agora a gente dá um salto para 2015, metade do ano, quando é criada então lá a Lei Brasileira de Inclusão. Nessa citada lei, nós temos lá no artigo 2º a definição de pessoa com deficiência, que é bem conhecido entre nós, e no parágrafo 1º traz lá a expressão em havendo necessidade, a pessoa do segurado vai precisar de avaliação biopsicossocial. Pela primeira vez, então, em 2015, atente bem para isso, 7 anos atrás, nós temos a nova expressão que começou a ser utilizada de avaliação biopsicossocial. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte, é bem simples. Onde é que está essa avaliação? Quem criou essa avaliação? Qual foi o ministério, ou secretaria de governo, ou cidadão? Onde é que está isso? Nós temos uma cartilha, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link dessa cartilha, que é uma cartilha do INSS para usar nessas avaliações, mas isso não é efetivamente a tão famosa aí avaliação biopsicossocial. Tanto é verdade que não é, alguns podem querer contestar e fiquem à vontade para fazê-lo, mas tanto é verdade que não é, que agora, no final de 2021, em dezembro, foi apresentado ao governo federal um novo projeto de avaliação biopsicossocial, que eu já falei algumas lives atrás, tem vídeo aí no canal, também falando sobre esse assunto. Mas para que fique ainda mais claro para vocês, então perceba o problema que vive a pessoa com deficiência no Brasil hoje. Essas pessoas que precisam da concessão de um benefício previdenciário, especialmente, elas ficam sem saber, na verdade, quais são os critérios que efetivamente elas vão ser submetidas. Qual é o tipo de avaliação?
Qual é a avaliação, afinal de contas, que é usada para essas pessoas? Vocês sabem dizer? Então, esse é o problema. E aí, nós temos uma questão muito ruim, uma fotografia muito ruim desse cenário. Por quê? Porque provavelmente muitas pessoas que pediram a concessão de algum benefício por deficiência tiveram seus benefícios negados porque provavelmente a avaliação foi feita de maneira injusta ou errada ou incoerente ou sei lá o quê. E a contrapasso disso, algumas pessoas que não deveriam ter o benefício concedido tiveram porque, enfim, por várias questões aí que não me cabe aqui julgar, mas também por algum tipo de erro, equívoco. Dessa forma, o que eu quero relatar para vocês são duas coisas, tá? Eu não vou falar do novo projeto da avaliação biopsicossocial, porque, como eu disse, já temos material aí no canal suficiente para que vocês possam se inteirar um pouquinho mais desse assunto, e até porque o texto final ainda não ficou pronto. A gente tem que aguardar o texto final para poder falarmos um pouco mais a miúde desse assunto. O que eu quero falar agora são dos prejuízos que as pessoas com deficiência estão vivendo hoje, prejuízos, constrangimentos, na hora de serem avaliados. Então, do ponto de vista médico, que está defasado, o método não funciona mais, para a pessoa com deficiência, não. Especialmente no que diz respeito à concessão de benefício previdenciário. No aspecto concessão de benefício assistencial, BPC-LOAS, ok, ainda está ainda, podemos dizer que ainda está dentro do esperado, mas nos benefícios previdenciários de aposentadoria, de forma alguma. Entre outras coisas, né? Isenção de impostos, imposto de renda, IPVA, IPTU, isso tudo aí entra nesse pacote todo, porque como você tem como não existe um modelo de avaliação que possa servir para identificar tanto a deficiência quanto o grau da deficiência de forma adequada. Por exemplo, eu tenho feito alguns estudos paralelos de alguns outros países que adotaram sistemas interessantes de avaliação. Portugal, por exemplo, incluiu um percentual, ao invés de botar grau leve, médio ou grave, eles colocaram lá um percentual, e esse percentual ele vai mudar de acordo com o tempo, e de tempos em tempos a pessoa vai lá novamente para fazer uma reavaliação, e se houver mudança desse percentual, ela é reenquadrada dentro do percentual dela e recebe o seu benefício de acordo com esses percentuais. É muito mais justo. É mais justo para o segurado, é mais justo para o Instituto de Seguro Social lá em Portugal, e é mais justo para todo mundo. Eu não estou apontando aqui nenhuma solução porque não tem essa autoridade, mas fica aí o exemplo para todo mundo. Bom, a pergunta que eu quero fazer agora no final para você é a seguinte: você já passou por alguma perícia médica ou social? Você que é pessoa com deficiência monocular, surdo no lateral, cadeirante, enfim, qualquer tipo de deficiência, e teve o seu pedido indeferido por conta da questão da perícia, será que a sua perícia foi justa? Responde aqui embaixo nos comentários desse vídeo para mim. Como que foi sua perícia? Conta para mim. Eu estou fazendo um levantamento de histórias de pessoas que passaram por perícias, e eu vou publicar isso futuramente, tá? Óbvio, se as pessoas me autorizarem. Então escreve aqui embaixo para mim nos comentários como que foi sua perícia. Você teve uma experiência legal, foi bem tratado, foi justa a sua perícia, quanto tempo demorou, qual foi o resultado da sua perícia social no caso de concessão de benefício previdenciário da pessoa com deficiência. Conta para nós aqui, para que a gente possa levantar essas informações tão importantes. E aí, a última pergunta é a seguinte: se foi indeferido, o que você fez? Qual foi a sua atitude diante desse indeferimento? Você foi induzido a fazer um novo pedido? Porque se foi, talvez você tenha tomado o caminho errado. Se você quer saber qual é o caminho correto, coloca aqui embaixo nos comentários. Quero saber, que eu conto para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.